Vem cá, papai. Dá um sorriso pro pessoal. Dá um sorriso pro pessoal ali. Dá, papai. Fala assim, bom dia, gente. Oi, povo. Tudo bem? Pergunta pro pessoal, tá tudo bem aí, gente? Tá tudo bem aí? Pergunta. Tá tudo bem? Pergunta aí pro pessoal. Oi, gente. Ó, como é que eu tô grandão, bonitão? Vamos abaixar aqui, que a gente não pode ficar mandando nudes pro povo. Olha só. Fala oi. Oi, gente. Fala oi, povo. Pai do Senhor, boa noite. Boa noite, tudo bem? E aí, gente? Vocês estão bem? Olha o Josué com nós hoje. O Josué já tá ligado aqui. É, papai. Boa noite, Célia. Tá mexendo? Não, filho, calma aí. Boa noite, Célia. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Dai. Boa noite, gente. Tudo bem? E aí? Joia? Tá tudo bem? Olha o Josué aí. Faz tempo que vocês não viram o Josué, né? Olha o Josué. Tá aí na área. Né? Ó, tá falando ali, Josué, contigo, ó. Oi, príncipe. Olha lá, bebê. Fala com a Célia. Fala, oi, Célia. Tudo bem? E aí, gente? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? E aí, vocês estão prontos pro dia de hoje? Vocês estão prontos pra noite de hoje? Você sentiu falta da live ontem à noite? Eu fiz a live de tarde, né? Aí eu acredito que muita gente sentiu falta, né? Não sei. Mas eu senti falta. Até falei com a Daiane. Falei, ixi, Daiane, a gente nem tá na correria pra fazer as lives, né, que já tinha sido feita. Mas era preciso, né? Dia das Mães, todo mundo junto com sua mamãezinha. Né, papai? Olha lá. Fala oi pro povo. Fala oi, gente. Deixa eu colocar mais perto. Oi, tamanho desse menino. Olha o tamanho desse menino. Ah, deita não. Oi, Pai do Senhor, Lisandra. Tudo bem? Boa noite. Joia. Pega ele aqui, bem. Mamãe vai pegar o neném. Daqui a pouco o neném vai voltar. O neném tá tranquilinho hoje. Né, bebê? Melhorou da vacina. Melhorou da vacina. Ele tomou a vacina sexta-feira. Ficou com febre. Pai do Senhor, William. Tudo bem? Chegou agora. Beleza, a gente começou agora também, né? Gente, sabe o que eu descobri? Eu descobri uma coisa. Hoje faz 50 dias que a gente faz live direto, né? Hoje é a live 50. E eu descobri uma coisa. O Instagram tá diminuindo a minha audiência. Olha só o que eles estão fazendo comigo. Sério, sério, seríssimo. Eu falei com a Daiane aqui hoje. Né? O Instagram ele tá diminuindo o meu alcance e a minha audiência. Né? Então, a partir de amanhã eu vou começar a fazer as lives pelo Facebook. Não sei se você tem Facebook, né? Eu ainda não consegui fazer pelo YouTube, porque pelo YouTube eu preciso ter 1000 pessoas, né, como inscritas, e eu ainda só tenho 750, né? E ainda não consigo fazer as lives pelo YouTube. Então vou fazer pelo Facebook para ver, né? Para ver se o Facebook ele não faz igual o Instagram. Né? O Instagram ele está meio que me stalkeando. O Instagram está diminuindo meu alcance. Eu percebi isso há um tempo, né? Há um tempinho. E agora mais do que nunca eu pude perceber que é verdade. Porque hoje eu postei um stories. E eu postei o story pelo Instagram no Facebook. Né? E eu fui ver esse story hoje. No Instagram não tinha mais o story. Mas no Facebook tava lá, né? Então assim, o Instagram ele tá meio que diminuindo a minha audiência. Eu não sei se é porque as pessoas não estão comentando, não tá curtindo, não tá mandando um aviãozinho aqui. Não sei se o algoritmo não tá entendendo assim, mas eu vou ter que dar um jeito aí de fazer essas lives aí fora da plataforma do Instagram. A Célia falou, vixe, não tem o Facebook.
Pois é, só. Acho que a mesma conta do Instagram que você pode usar também no Facebook. Tá? Mas eu ainda vou ver, não sei se é certeza. Eu vou deixar aqui na mão de vocês, né? Se vocês preferem o Instagram ou o Facebook. Vou fazer uma enquete também. Porque antes, olha só como que é. Eu só vou falar isso aqui pra gente já vai começar aqui em Atos 25. Antes, o que aconteceu? O que acontecia, né? Quando eu postava um stories, mais ou menos ia para 170 pessoas a 300 em um story, né? Agora, o meu story está indo para 30, 50 e eu fazendo todo o marketing por trás, né? O marketing digital, colocando um hashtag, mencionando pessoas, as pessoas compartilhando, né? Tudo isso faz parte do algoritmo. Mas mesmo assim, o Instagram ainda tá meio que me bloqueando, não sei. O Instagram tá diminuindo meu alcance, né? Então a gente tem que fazer testes, né? Infelizmente, mas eu também vou deixar salvo as lives, né? Vou deixar aqui também pelo Instagram, vou postar no Instagram, no meu canal do YouTube. E se a galera desse uma força aí, fosse lá no YouTube e se inscrevesse no meu canal do YouTube, dava para mim fazer as lives pelo YouTube, né? Mas agora eu só tô conseguindo fazer pelo Instagram. Mas vamos ver um método aí para melhorar isso para vocês, tá bom? Mas o Instagram diminuiu a minha audiência, diminuiu o meu alcance também, né? Mas é assim mesmo. Mas eu não vou deixar de fazer, não vou deixar de falar aqui com vocês, tá bom? Ó, a Jéssica tá aí. E aí, Jess, beleza? Boa noite, povo de Deus. Tava com saudade das lives online. E aí, Jess? Seja bem-vinda de novo. Eu não consegui participar do sorteio dos livros. Pois é, Rô, infelizmente. Mas não fique triste, tá? Eu vou fazer outros sorteios também. Aí, ó, a Rô falando, ó. Tentei de todas as formas e não consegui. E a Rô foi uma das pessoas que me mandou mensagem, né? Dizendo que tava comentando, que tava fazendo, né, as regras e não conseguiu. É exatamente isso, Rô, que eu tô falando aqui, né? O Instagram ele diminuiu o meu alcance. Eu não sei o que eles estão fazendo, não sei. Mas eles diminuíram o meu alcance, eles diminuíram a minha audiência. Até o pessoal que me segue também diminuiu, né? Mas não vou parar, não tem como parar. A gente só tá começando, como é que eu vou parar agora, né? Paz Cris, beleza? Tem tudo a ver, tá, Rô? A Rô tá perguntando se será que tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver, né? Eles diminuíram o alcance e aí a pessoa ela fica meio que as coisas só vão diminuindo, né? É igual eu falei, meu stories ele batia aí 170, 300 pessoas. Agora tá batendo 30, 50, né? E fazendo conforme o algoritmo fala pra gente fazer, né? Mas paciência. Paciência, a gente não tá só em uma plataforma, né? A gente tá aí no YouTube. E que nem eu tô falando pra vocês, se vocês dessem uma força aí, se inscrevesse lá no meu canal do YouTube, o link tá lá na bios do meu Instagram, tá? O link tá lá. É só você se inscrever lá. A partir de 1.000 pessoas eu consigo fazer ao vivo pelo YouTube, mas ainda eu não consigo, tá bom? Então vamos tentar outros métodos, vamos tentar de outras formas. O importante é não parar de maneira alguma, né, Rô? Sim, parar jamais, tamo junto. Então vamos lá, né? Vamos lá no Atos 25 e 26. A gente já está finalizando o livro de Atos, né? E aí eu quero ver como é que tá a sua expectativa para o livro de Romanos. É o livro que vem logo após Atos, né? Valeu vocês que já se inscreveram aí, obrigado aí, né? Vamos com paciência, eu não tenho pressa não, né? Vamos com paciência e a gente vai rompendo e vai crescendo também, tá bom? Então vamos lá. E aí Paulo, que estava preso, né? Félix prendeu ele. Ele foi levado a Félix, na verdade, né? Por causa do povo judeu que estava tentando de todas as formas matar a Paulo, né? Paulo ele cresceu de uma forma que os caras se revoltaram com Paulo. E aqui, gente, hoje eu recebi algumas perguntas a respeito
do texto passado, né? Do texto do versículo 27 do capítulo 24, né? Que eu acho que não ficou ainda meio claro para o pessoal. E eu quero só resumir aqui já para a gente entrar no 25. Que Félix, ele chama Paulo por muitas vezes, no versículo 26 do capítulo 24, diz assim: ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamava mais frequentemente e conversava com ele. Né? Esse aqui está falando de Félix. E aí, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Né? E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Gente, aqui ele está falando porque Paulo falou para Félix que ele tinha vindo para Jerusalém com muito dinheiro, né? Dinheiro de arrecadação do povo que ele passou, as províncias que ele passou, as nações, né? As cidades que ele passou. E aonde ele passou, ele saiu arrecadando dinheiro para que quando ele chegasse em Jerusalém, ele tivesse condições de continuar ajudando a obra do Senhor, né? E aí Félix ficou sabendo disso pela própria boca de Paulo. Félix, ele trazia constantemente Paulo a sua presença para que Paulo desse a ele dinheiro, né? Porque ele queria meio que um suborno. E ele queria que Paulo desse dinheiro a ele de uma forma para que ele fosse solto por Félix. Mas Paulo não se vendeu. Paulo não deu dinheiro que era do povo para Félix e principalmente para ser solto. Porque Paulo já tinha recebido até mesmo um sinal do próprio Cristo falando para onde que ele deveria ir, né? E agora Félix é substituído por Festo, né? Que foi o seu sucessor, e ele assumiu o governo. E aí logo Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém, porque como a gente sabe, né? Eles faziam o jogo político. Os de Roma ajudavam os judeus e os judeus ajudavam de Roma. Então eles eram ali meio que interligados, né? Eles tinham ali a sua política, né? E aí Festo logo ele foi para os principais dos sacerdotes e os maiorais dos judeus, a qual eles já chegaram já apresentando queixa a respeito de Paulo, né? Aqueles homens eram revoltados. Olha só, eles perseguiram Paulo o tempo todo. E passou-se 2 anos perseguindo Paulo e eles não desistiram de perseguir a Paulo. Né? E aí contra ele pediram a Festo para o favor de mandar ele para Jerusalém. Então eles queriam tirar Paulo da onde ele estava, da província que ele estava, e levar ele para Jerusalém. Porque eles já tinham pensado em uma emboscada. Porque no meio do caminho eles iam matar Paulo. E aí Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então ele falou: olha, não posso conceder isso para vocês, porque eu preciso voltar para Cesareia e eu preciso interrogar esse homem, né, saber o que ele fez. Porque os romanos, eles não tinham o costume de entregar nenhum romano, né, nenhum cidadão romano, se antes não fosse previamente julgado, né, previamente passado por um tribunal, e que ele não tivesse a opção de defesa. Então Paulo precisava se defender. E ele concluiu: aquele que vocês estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no, porque no tribunal existe ali a acusação e existe a defesa, né? Então os dois tinham que caminhar juntos. E agora Festo traz alguns homens consigo para que eles façam as suas acusações sobre Paulo. Né? E não se demorando entre eles mais de 8 dias ou 10 dias para Cesareia, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, olha só, os judeus eles eram revoltados. Os judeus eram revoltados com Paulo. E aí quando Paulo chegou, os judeus tinham vindo de Jerusalém, ficaram em volta dele, fazendo muitas graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então eles acusavam, mas não podiam provar nada contra Paulo. Né? Vamos supor, eles acusavam: Paulo ele é um homem que é um matador. Mas eles não tinham como provar que Paulo realmente matou. Né? E aí Paulo se defende, né? E ele diz: nenhum pecado cometi contra a lei
dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, a mesma coisa que Félix fez, Festo agora está fazendo. Por quê? Porque era o jogo político deles, né? Era o jogo político da época. Também Pilatos fez a mesma coisa. Eles tinham aliança, né? Então eles não era qualquer coisa que quebrava a aliança com eles. Então agora Festo fez a mesma coisa que Félix, né? Queria assegurar o apoio dos judeus, porque era muito importante o apoio dos judeus, porque eles estavam, Cesareia era muito próximo a Jerusalém, né? E eles tinham muito jogo político, eles tinham muita coisa, eles lavavam muito o pano um do outro. E aí ele disse, né? Ele perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Festo está falando para ele: olha, vamos para Jerusalém, porque lá eu posso te julgar, né? Você não vai sair da minha alçada. Você vai comigo, a gente vai para Jerusalém, mas quem vai te julgar lá não vai ser os de Jerusalém. Eu vou te julgar lá. E aí Paulo falou: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Então Festo sabia muito bem que Paulo não tinha feito nada contra nenhum crime. E agora Paulo ainda afirma, né, no 25:11. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. E agora ele apela a César. Então ele fala: eu apelo agora para César. Por que ele apelou para César? Porque os romanos, todos os romanos, e Paulo ele é um cidadão romano por nascença, né, porque a região de Tarso ela fica dentro de Roma, né, ali no país de Roma, e agora ele apela para César. Por quê? Porque todo romano ele tinha essa opção de apelar para César, apelar para o tribunal de César, a qual o próprio César iria julgar, né, iria tramitar, iria fazer o tribunal com ele. E agora, essa apelação de Paulo a César tira todo o poder dos judeus sobre ele, tira todo o poder de Festo também sobre ele. Então, por mais que agora eles queiram levar ele para Jerusalém ou queiram deixar ele ali em Cesareia para que ele fosse julgado, ele não poderia mais ser julgado, porque o próprio Paulo, como cidadão romano, ele adquiriu, ele exerceu, na verdade, a sua cidadania, falando: olha, não quero que nenhum de vocês me julguem, eu quero ir para César. E aí então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que ele apelou para César você irá. Né? Então a petição de Paulo, aqui como cidadão romano, foi atendida. E ela tinha que ser atendida. Ela não tinha de forma alguma de ser desconstruída ou de não ser atendida. Ela deveria ser atendida, porque foi um pedido do cidadão romano. Né? E agora Festo ele expõe isso a Agripa. Agripa, ele é um rei. Né? Agripa, ele foi um rei ali. Agripa II, ele era filho de Herodes. Né? Herodes morreu, veio Agripa I e agora veio Agripa II. E ele é neto de Herodes o Grande. Ele governou. Isso aqui é interessante a gente saber, para a gente saber o contexto da onde que a gente vai entrar. Né? Porque toda casa, né? toda experiência, toda consciência, ela tem uma base. Né? E aqui a gente precisa saber quem é esse Agripa, porque ele aparece do nada, e a gente precisa saber quem ele é. Ele governou sobre vários territórios menores, predominantes gentios. O imperador Cláudio havia conferido a Agripa II domínio sobre o templo de Jerusalém e o direito de nomear o sumo sacerdote. Olha só, esse homem tinha bastante poder. Esse homem, Agripa, ele tinha bastante poder. E também foi com ele Berenice. Berenice não era sua esposa, ela era sua irmã. Tá bom? E agora Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Por que a saudar Festo? Porque a Agripa, né, como a gente viu aqui, ele tinha um poder predominante ali em Jerusalém, principalmente no templo.
aonde os sacerdotes serviam, aonde ficavam os anciões. Então ele tinha ali o poder, o governo ali sobre eles. E agora Festo, ele assume no lugar de Félix, e agora Agripa vai lá mostrar para ele que ele é um homem de aliança junto com Festo. Não sei se você conseguiu entender aí, gente, mas esse jogo político a gente precisa entender para a gente dar continuidade aqui, tá bom? Se estiver indo muito rápido, vocês avisam aí, né? Eu estou só expondo aqui para ficar melhor o conhecimento, para fixar ainda melhor, tá bom? Então a gente sabendo quem é Félix, quem é Festo e quem é Agripa, a gente pode continuar daqui para frente, tá bom? E ali é como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, né? Então ele ficou ali algum tempo, Agripa, né? O rei Agripa, ele ficou ali algum tempo. E agora Festo fala para ele, né? Olha, Félix deixou aqui um preso chamado Paulo, né? A respeito de quem os principais sacerdotes, os anciões dos judeus, apresentaram queixa quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Então ele está dizendo, olha, eu fui para Jerusalém e quando eu cheguei em Jerusalém, os sacerdotes, todo mundo já me pediu logo a cabeça de Paulo, né? E eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenham presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Aqui eu vejo, logo de cara aqui eu vejo uma hipocrisia dos romanos. Por quê? Porque quando eles prenderam Jesus ele não teve o seu direito de defesa. Até teve, né? Mas Jesus não falou nada em sua defesa. E os romanos entregaram Jesus sem defesa alguma, né? Os romanos entregaram Jesus para ser morto. E agora ele está dizendo aqui, ó, que nenhum acusado possa ser condenado se não tiver os seus acusadores e não tiver a sua defesa. Assim, quando eles vieram para cá sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Paulo, né? Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Então, ali, pela experiência deles, né, eles suspeitavam algum crime que um homem preso político ele tinha cometido, né? Vamos supor, uma revolta, um homicídio, um latrocínio, né? Tudo que ele pensou que Paulo tinha feito, nenhuma dessas coisas Paulo fez. E aí ele fala, né, que eles traziam contra ele algumas acusações referentes à própria religião e particularmente a certo moço chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. E estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se lhe queria ir a Jerusalém para ele ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir a este homem. E Festo respondeu, amanhã você poderá ouvi-lo. Porque no dia seguinte, Festo iria chamar Paulo, né, para fazer a sua defesa perante o rei Agripa. Perceba que o rei Agripa já é totalmente diferente desse rei Festo. Por quê? Porque o Festo não é nem rei, ele é comandante. Esse comandante Festo. O comandante Festo, ele tinha o conhecimento das leis romanas. Né? Ele vinha da província romana e ele conhecia as leis romanas. E agora esse rei Ágapo, ele já conhecia, Agripe, né, na verdade, Agripa, ele conhecia as leis e os costumes dos judeus. Por quê? Porque ele fazia parte daquele território, né? Ele tinha o templo ali em suas mãos. Então ele sabia mais ou menos como funcionavam as leis dos judeus, né? As leis de Jerusalém. Então ele sabia como é que funcionava. E agora esse Agripa, ele quer ouvir Paulo falar, né? Paulo em sua defesa. Beleza? Ó, tem mais gente chegando aí. Deixa eu ver quem tá aqui. Tem mais gente chegando aí. O Léo tá aí, Ana Cristina. A Dani falou, ó, manda pros amigos se inscrever, gente, pra gente conseguir transmitir por lá. Pra gente transmitir pelo YouTube, tá bom? Depois vocês vão lá na minha bio
do Instagram e se inscreva lá no meu canal do YouTube, tá bom? Alessandro tá aí, David, Davi, né? O Davi tá aí e o Rômulo. Bem-vindo aí, boa noite para vocês, né? A gente tá falando sobre Paulo em Atos 25. E aí Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, né? Ele tá sempre sua irmã ali, com grande pompa, tendo ele entrado na sala da audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo, né? Então ali estava ali na audiência homens poderosos, né? Oficiais superiores, homens eminentes da cidade, né? Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele tivesse mais. Porém, eu achando que ele não tinha feito nada que fosse possível de morte, entretanto, tende ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. Então eles resolveram mandar Paulo para César. Isso aqui já era uma ordem, ele ia, né? Mas eles queriam ouvir aquilo que Paulo tinha para falar, porque o povo estava revoltado com Paulo. O povo queria a morte de Paulo de todo jeito, né? E agora o imperador ele quer ouvir, né? Entanto, a respeito dele, nada tem de mais concreto que possa escrever ao imperador. O que ele queria? Ele queria escrever uma carta para o imperador, né? Para César. Então ele precisava de argumentos para escrever a carta, porque ele não podia só mandar o preso. Ah, César, estou te mandando preso aí, você se vira com ele. Não, né? Ele devia mandar o preso e junto com o preso as suas acusações, junto com o preso toda uma plataforma por trás, né? Toda uma escrita por trás, para ele saber o porquê que aquele homem estava indo a tribunal, né? Porque a César só chegava as pessoas que apelavam a César, né? Então ele precisava saber o porquê que ele estaria recebendo, no caso César. E também esse homem precisava mandar a ele, né? Festo precisava mandar a ele o porquê que Paulo foi preso e o porquê que ele estava sendo preso, né? E agora a gente já entra aí no capítulo 26, né? E Festo está falando aqui, ó, no versículo 27, antes da gente entrar no capítulo 26. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele, né? Aquilo que eu acabei de falar para você. E agora Paulo se defende diante do rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Então olha só que interessante. Paulo, ele ficou o tempo todo calado. Enquanto não lhe foi dada a autoridade para ele falar, ele não se defendeu, ele não falou nada, né? E agora, dada a autoridade, Paulo ele fez sinal com a mão e fala: agora eu vou falar para vocês. E agora Paulo ele cita aqui algo interessante. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Foi exatamente aquilo que eu falei para vocês. Vocês lembram que Agripa, ele toma de conta de uma região de Jerusalém, principalmente do templo, porque ele sabia os costumes dos judeus. Ele sabia, porque os judeus, eles tinham um costume, né, as suas leis e os costumes, e Agripa, ele sabia algumas coisas da lei. E agora Paulo está feliz por poder falar a ele, porque o Agripa, ele iria entender um pouco de Paulo, né, o que estava acontecendo, porque Festo e Félix não entendiam. Eles pensavam que era somente um jogo político. Beleza? Rafinha tá aí, Samuel, meu brother, tá aí também. Baldez tá aí, chegou agora. É nóis, mano, é nóis. Chega aí, já vai dando like aqui, gente, ó. Vai dando like aí, vai disparando like. Vai compartilhando aqui, ó, o aviãozinho. Eu vou mandar o aviãozinho pra galera aqui. Eu vou mandar esse aviãozinho.
Vou mandar aqui para quem sempre assiste a live. Deixa eu mandar aqui pra galera. Pronto, mandei para 5 pessoas. Me ajuda aí, gente. Como eu falei, o Instagram tá diminuindo o meu alcance. O Instagram diminuiu o meu alcance. O Instagram tá... Depois você vai ver lá. Se você me tem no Facebook e no Instagram, você vai ver meu stories, né? Você vai ver meu stories aí, você vai ver o que eu tô falando. Eu postei um stories hoje, gente, no Instagram e no Facebook. E eu não apaguei esses stories. E no meu Instagram foi apagado. Foi apagado meu stories. Mas no Facebook tá lá, né? Então eu deixei aqui como prova para vocês verem. Essa é a minha defesa também contra o Instagram aqui. Né? Eu sei que a gente tá usando a plataforma deles, não pode falar mal. Mas também eles estão diminuindo meu alcance. Aí fica difícil, né? Então se você for lá no meu Facebook, você vai ver lá meu stories. Mas no Instagram não tá mais. Então é por isso que é bom você deixar o like, você comentar aí, você sempre mandar para alguém. Porque o algoritmo vai entender que o assunto aqui é relevante e ele vai mandar para mais pessoas. Tá bom? E agora Paulo, em sua defesa, ele vai falar: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo, na verdade eu era conhecido deles desde antes. O que Paulo está falando aqui? Eu vou resumir aqui para a gente não prolongar muito. Paulo está falando assim, ó: esse povo me conhece desde sempre. Porque eu sou de Tarso, mas eu sou judeu, mas eu também fui chamado e eu fui letrado por Gamaliel. Né? E Gamaliel, ele era um ancião muito conhecido e muito privilegiado entre os anciões. E Paulo foi um discípulo de Gamaliel. E Paulo está falando aqui, ó: fui muito rigoroso na religião fariseica. Acho que é essa palavra mesmo. Mas como fariseu, eu fui um cara muito rigoroso. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Versículo 7. Pai, cheguei atrasado, mas tamo aí. É isso aí. É isso aí, Rafinha, Valdez. Deixa o like aí pra nós. Valeu? E aí ele continua, né? A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almeja alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Ele está fazendo uma pergunta. E agora no 9, Paulo diz: na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus do Nazareno. Então ele está explicando por que ele era um perseguidor. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Foi o que aconteceu com Estevão. Paulo consentiu na morte de Estevão, né? E muitas das vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Olha só o que Paulo fazia. Paulo não só perseguia a igreja, mas ele também obrigava o povo a blasfemar, né? E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Foi o que aconteceu, né? Que ele pediu ali cartas para aqueles homens, né? Para o sumo sacerdote Anás, para ele ir para Damasco, para pegar os judeus e encerrar eles na prisão de Jerusalém, por conta de Jesus Cristo, né? E aí ele conta a sua conversão agora, né? E ele indo para Damasco ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol. E olha só, gente, a gente sabe que o sol do meio-dia, isso aqui é interessante a gente parar e analisar, porque a gente sabe que o sol do meio-dia, e ele diz aqui, ó, ao meio-dia, versículo 13, ele diz: ao meio-dia eu vi uma luz mais resplandecente que o sol. E a gente sabe que ao meio-dia é onde o sol está mais brilhoso, mais escaldante, é onde o sol está o seu brilho máximo, né? Tanto que a gente nem pode ficar perambulando e andando ao meio-dia, porque ao meio-dia é que a gente causa mais doença de pele, né? Que o sol está mais alto. Então, Paulo está falando aqui, ó, que ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, onde o sol
tá mais brilhoso, apareceu uma luz que era muito mais brilhante que o sol. Olha que interessante isso. E aí ele falou, uma luz mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra. Olha o detalhe que agora Paulo traz, né? Que não foi somente Paulo que caiu. E aqui não existia cavalo, tá, gente? Não existia cavalo, eles estavam indo de pé. Paulo não caiu de cavalo, não teve nada disso. Eles estavam caminhando e caiu por terra. E aí ele disse, eu ouvi uma voz a qual falava em língua hebraica, né, que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você dar coice contra os aguilhões. Aqui já é um detalhe a mais também que trouxe, né? Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro. Olha só o ministério de Paulo já. Paulo ele tinha certeza do seu ministério desde sempre. Por quê? Porque o Senhor apareceu a ele. Eu já deixei anotado aqui. O Senhor apareceu a ele e o Senhor foi muito claro em relação ao propósito de vida de Paulo, né? E eu já falei isso aqui, eu quero fazer uma pergunta para você de novo. Você tem clareza? Deixa eu perguntar aqui nos comentários. Você tem clareza em relação ao seu propósito? Você tem essa clareza? O Espírito Santo e a sua experiência com Jesus, ele já falou para você qual que é o seu propósito, né? O que você deve fazer, o que você deve pregar, qual é a forma que você deve pregar, qual é a forma que você deve anunciar. Você tem essa clareza em relação ao seu propósito? Se você tiver aí, você comenta se tem ou não, né? Comenta. Se você não tiver também, não tem problema, gente. Comenta aí para a gente interagir aqui de uma forma melhor, tá bom? Mas aqui o que Paulo está dizendo é que Jesus, ele foi bem claro com relação ao propósito que ele estabeleceu na vida de Paulo, né? Porque é o que ele diz: constituí-lo como ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Gente, aqui está um detalhe interessantíssimo, porque olha o que Jesus está falando para ele. Tanto com aquilo que você me viu, é porque Paulo já tinha visto Jesus fazendo obras na vida de outras pessoas, como daquelas pelas quais ainda aparecerei a você. Então, no presente, no passado, Paulo já tinha visto obras de Jesus, e ele também iria ver obras logo mais na frente. E agora Jesus está dizendo aqui para ele, e eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios. Olha só, o seu próprio povo e dos gentios, a qual Paulo iria pregar, para as quais eu o enviei. Eu o envio, na verdade, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só que coisa mais linda, né? O ministério de Paulo é o ministério da remissão de pecados, né? A Rô tá falando aí, eu tenho sim, graças a Deus. O Samuca tá falando também, né, que tem aí clareza em relação ao propósito de Deus em sua vida, né? Comenta aí também você que tá assistindo, a gente tá com mais de 10 pessoas na live aí. Comenta aí se você tem ou não tem clareza, né? Se você não tiver, eu quero te ajudar você a achar, porque uma pessoa sem propósito é uma pessoa cega, né? Ela não consegue enxergar o porquê, ela não consegue enxergar o pra quê, né? A gente tem que saber o porquê e o pra quê da nossa vida, né? E o propósito, eu costumo dizer que a gente tem dois tipos eu vou colocar três tipos de nascimento. O primeiro é quando você nasce, né, na sua mãe e tudo. O segundo é quando você renasce, é o batismo,
nas águas, né? Esse é o segundo nascimento. E o terceiro é quando você entende o seu propósito, né? Porque o propósito ele tem tudo a ver com a sua vida. Existem pessoas aí que estão vivendo sem propósito nenhum e não conseguem ainda entender qual que é o seu propósito, né? E gente, é muito, por mais que seja uma demagogia o que eu vou falar aqui, mas o propósito ele tá dentro de você, né? O que você precisa, por muitas vezes, é procurar dentro de você aquilo que te faz bem, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, né? A Daiane tá falando aí, eu tenho sim. A Cris falou, tenho também. A Lisandra falou, tenho sim. E a Jess falou que ainda não tem. Ó, isso aí Jéssica, isso aí é muito bom, sabe? Você falar, porque se você ainda não tem essa certeza, essa clareza, o Senhor ele quer resplandecer essa luz no seu interior, né? Na sua mente, na sua cabeça. E o seu propósito, ele vai gradativamente, ele vai sendo aberto para você. Eu costumo dizer que é um leque, né, que a gente vai abrindo, né, que a gente vai abrindo e a gente vai experimentando coisas de Deus, que isso vai fazer com que o seu propósito seja alimentado, né? Como eu falei, eu prometi uma live para vocês, eu vou falar sobre propósito, sobre chamado, sobre a diferença de propósito e chamado, sobre a diferença entre você ouvir a voz de Deus e entre você ouvir a sua própria voz, né? Quando que eu sei que é a voz de Deus falando comigo, quando que eu não sei que é a voz de Deus falando comigo, né? E Jéssica, tenha calma, né? Seja paciente, que um dia você irá encontrar o seu propósito. Gente, e eu vou deixar logo algo bem claro aqui. Não é pecado, olha só, não é pecado a pessoa não saber ainda o seu propósito, tá bom? Não pense, será que eu estou em pecado? Será que é só comigo? Gente, não é só com você, tá bom? Oi, Bia. Oi, prima, tudo bem? Boa noite, um beijo. Ó, a Célia também falou que ainda não, né? E, gente, é totalmente normal. Tem pessoa que encontra logo de cara e tem pessoa ainda que não encontra, né? Mas eu quero dizer que o propósito, já quero deixar aqui para que vocês fiquem mastigando isso aí, tá? Jéssica, Célia, e outras pessoas também que ainda não responderam. Para vocês fiquem mastigando isso aí. O propósito é uma montanha. O propósito é uma montanha. E você vai entender ele lá no pico da montanha, lá no alto. Mas para você encontrar o pico, você tem que escalar, né? Então o propósito, ele é uma escalada, né? Por mais que você hoje não entenda, não compreenda, você tem que ao menos estar escalando, né? Estar procurando, estar garimpando. E é totalmente normal, tá, gente? Em nome de Jesus, não se sente inferior do que os outros, não se sinta menor que ninguém, tá bom? O que a gente quer aqui é ajudar realmente vocês a encontrar esse propósito de vida, a encontrar esse propósito que faça sentido para você. Porque, por muitas vezes, o meu propósito faz muito sentido para mim. É muito claro para mim. Mas, às vezes, não é claro para você. E o meu propósito de vida não é o mesmo que o seu, né? É igual eu e a Daiane. A gente é casado, mas o nosso propósito é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Se eu colocar a Daiane aqui para fazer uma live, e ela tá aí, ela tá me escutando. Se eu colocar ela para fazer uma live, talvez ela não vá conseguir desenvolver tão bem, ou talvez ela vai travar em alguma hora, né? Mas se eu colocar ela para fazer outras coisas, ela vai fazer com perfeição, né? Então, assim, cada um tem um propósito, cada um tem um estilo de vida, tem um estilo diferente. E olha que nós somos casados, nós somos uma pessoa só. Mas é as nossas diferenças, olha ela confirmando aí, mas é as nossas diferenças que fazem que dê certo, né? Um dia eu faço live, outro dia eu coloquei ela aqui, não sei se vocês lembram, mas domingo passado eu coloquei ela aqui para responder perguntas só sobre casamento. Moça, essa menina ficava suada, ela suou, ela não sabia o que responder. Ai meu Deus, o que eu vou responder sobre isso e tal e tal. E o que eu tô fazendo com ela? Eu tô garimpando,
né? Eu tô escalando junto com ela ali o propósito, porque uma hora ela vai achar esse propósito. É verdade, vou ficar doidinha. Olha ela falando aí, ela confirmando. Tudo bem, prima. Bia, tudo bem por aqui. Por aí, tá tudo bem? Graças a Deus. Né? Então, assim, não é, gente, não é errado você não saber, não é errado você ainda não entender o propósito, né? Uma coisa eu tenho certeza, o propósito está dentro de você. Isso aí eu tenho a plena certeza, né? E por muitas vezes eu já pensei, olha só, por muitas vezes eu já pensei estar no propósito e eu não estava no propósito. Não estava. E hoje eu tenho mais clareza em relação àquilo que Deus me chamou para fazer, tá bom? Então, é com muita clareza que Deus ele vai iluminar o seu entendimento. Ele vai trazer luz, igual ele fez com Paulo. Paulo estava nas trevas, pensando. Olha só como é que Paulo estava. Ele está falando aqui para o rei Agripa. Rei Agripa, eu pensava que eu estava fazendo certo, mas quando a luz do Senhor veio, a luz que é mais forte que o sol, ela veio e me iluminou o meu entendimento, falou comigo e me deu um direcionamento, tudo mudou. Ele está falando isso aqui perante todo mundo, gente. Ele está falando isso aqui perante todo mundo. E agora o testemunho de Paulo, gente, o testemunho de Paulo, ele envolveu todo mundo ali que estava ali dentro. E não era só o rei Agripa que estava ali, eram autoridades, eram pessoas da alta sociedade que estavam ali, né? Muitos principais, sacerdotes, todo mundo estava ali, né? Estava ouvindo o que Paulo estava para dizer. Então, se hoje ainda você não entende seu propósito, fique calmo, fique tranquilo, que isso tudo é normal, tá bom? Mas começa a cavar, começa a escalar essa grande montanha, porque uma hora você chega no pico e uma hora você vai ver a bandeira lá escrita propósito de vida. E aí vai fazer tudo sentido para você, tá bom? Eu sei o meu propósito, o Pedro está falando. Porém, por muito tempo fugi dele. Fui até chamado de Jacó. E uma das pessoas que falou que Pedro era Jacó foi eu, né? Porque Pedro, ele sempre lutava contra ele mesmo, né? E fugia dos problemas. Né? Então Pedro tá aí encontrando seu propósito, né, Pedro? A Lisandra falou, eu vi, ela estava vermelha em cada resposta. Tá falando da Dai, né? Que eu coloquei ela para responder. E se vocês querem que ela responda mais coisa aqui no meu Instagram, pode postar aí que eu vou colocar ela no straight de novo. Paulo não só se defendeu das acusações e conseguiu pregar, não só se defendeu, mas como conseguiu pregar, né? E creio que alcançou corações. Verdade, Cris. E a Célia tá falando amém também. Né? Então, Célia, tenha paciência, tenha calma, que vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que as lives e esse propósito que a gente tá fazendo de leitura tá ajudando ainda mais você para entender esse propósito de Deus na vida de vocês. Então, o propósito de Paulo era remissão. E Paulo, além de se defender, igual a Cris falou aí, né? Além dele estar se defendendo, ele está pregando o evangelho. Olha que coisa linda. E aí, olha só. Ele continua falando no versículo 19. O testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios. Lembra que o Senhor falou para ele? Falou, perante os judeus e perante os gentios, você foi chamado para testemunhar. E agora Paulo está exercendo seu ministério. E aí ele continua. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia. E também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Como a gente sabe, a porta do reino tem um nome escrito lá, que era o quê? O nome da porta do reino, a porta estreita, o nome dela, se eu pudesse colocar um nome para ela, eu colocaria arrependimento. Esse é o nome dessa porta estreita, né? Porque ele está falando aqui que o povo tem que se arrepender. E perante os reis também, né, Cris? A Lisandra falou que pode colocar, adorei. Aí, Dayan, você está enrolado. Eu vou te colocar para responder mais perguntas. Tá bom? E aí, por causa disso, alguns judeus me prenderam
quando eu estava no templo e tentaram me matar, né? Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Então nós sabemos que Cristo ele é o primogênito da ressurreição, primogênito dentre os mortos, né? Em Hebreus também declara isso, né? Que Cristo ele é o primogênito dentre os mortos. Por que o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar, tá bom? E agora Paulo é interrompido. Então o que Paulo está se defendendo está entrando tanto no coração daqueles homens que eles tiveram que interromper Paulo, né? E aí quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo! Ficou louco de tanto estudar." Ai, ficou louco de tanto estudar. E aí Paulo respondeu: "Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em lugar escondido, em algum lugar escondido." Então, o que Paulo está dizendo aqui, falando, ó, cara, eu não tô louco. E o rei qual é o nome dele? Agripa. E o rei Agripa sabe do que eu tô falando. O que eu tô falando não é loucura. E a gente sabe que as coisas que são loucas, né? Aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então aquele homem não estava conseguindo compreender. Festo não conseguia. Gente, é o que eu estou falando para vocês. Festo não conseguia entender, mas o rei Agripa, ele, cara, estava servindo tudo para ele. Ele já estava convertendo o rei Agripa. Ele já estava convertendo, mas só que ele foi interrompido. Paulo foi interrompido por Festo, né? Então agora, Festo não estava entendendo, porque para ele era loucura. Mas Agripa estava entendendo tudo, porque tudo para ele faz sentido. E é o que eu estou falando para vocês, gente. O propósito, por muitas vezes, no começo, parece que não faz sentido, parece que não é para você. Mas quando você coloca a blusa do seu propósito, quando você coloca a roupa do seu propósito, meu irmão, agora o que não faz mais o que não acontece mais é não fazer sentido. É que nem eu falei para vocês, gente, não faz mais sentido eu não continuar fazendo live. Não faz mais sentido. Para mim não faz mais sentido. Para mim já virou costume, não só costume, mas para mim já virou já a minha identidade. Entendeu por quê? Porque a gente não pode estar presente em corpo, né? A gente não pode estar dentro de um templo agora, mas a gente pode aqui, eu na minha casa e você na sua casa, a gente pode estar conversando, a gente pode estar falando da Bíblia. Então, para mim, não faz mais sentido eu não fazer. E como eu sempre digo, e eu sempre vou dizer aqui, gente, todo dia é uma luta diária contra eu mesmo. Todo dia. Todo dia é uma luta, né? E todo dia eu preciso vencer eu mesmo. Então, todos os dias, gente, a sua carne vai lutar contra o seu propósito. Todo dia. Mas quanto mais você faz, quanto mais você mata a sua carne, mais os frutos eles vão vir. E tem muitos testemunhos que está acontecendo. Eu não gosto de compartilhar isso, né? Porque eu preciso primeiro da autorização do povo. Mas são vários testemunhos que eu já recebi, sabe? De coisas que já aconteceu e eu não gosto de expor muito, né? Porque a glória não é minha, a glória é de Deus. Mas se a pessoa ela quiser expor, se ela quiser falar, tudo bem, sem problema, né? Mas eu não gosto de pegar aqui um comentário, alguma coisa e expor, né? Principalmente se é a autorização da pessoa. Mas tem muita coisa rolando que a gente não sabe, né? Tem muita coisa rolando. Gente, essa live ela tá atingindo a tanta gente que eu nem sei. Eu já consegui pregar aqui para minha família, já consegui pregar para quem eu já trabalhei, consigo pregar para quem eu estou trabalhando, consigo pregar para os meus professores da minha faculdade,
para minha coordenadora da minha faculdade, sabe, para os meus colegas de faculdade, para os meus colegas que eu estudei no ensino médio, sabe? Então, assim, isso aqui tem N's, aonde eu não sei nem onde vai chegar. Mas, se não for o Espírito Santo para guiar, se não for o Espírito Santo para convencer, é só palavras que eu estou jogando ao vento. Né? E eu sempre peço ao Senhor que Ele guarde o nosso coração. Que Ele guarde o nosso coração. Né? E agora Paulo está pregando aqui, ele foi interrompido. E Paulo falou, olha, para você não faz sentido. Para você não faz sentido. É igual eu falei, para muita gente não faz sentido eu fazer live. Mas para mim faz um sentido tão poderoso que eu não consigo mais deixar de fazer. É o que eu estou falando a respeito de propósito. Né? E se eu fosse você, e agora vai um alerta para você aqui, né? Para você que está procrastinando, para você que já quis fazer live, já quis tentar fazer. Gente, a vida é um teste. A gente tem que testar o tempo todo, sabe? A gente tem que, testar mesmo, usar a testa, testar. Tudo é teste. Então a gente tem que testar, a gente tem que fazer. Para de procrastinar. Cara, se você tem a live que você já ia fazer, faz. Se você tinha um vídeo para fazer, se Deus tocou no seu coração para você fazer um vídeo, mandar para uma pessoa, postar no seu Instagram, postar no seu YouTube, postar no Facebook, gente, faça. Não deixa, faça. Porque às vezes para você ainda não faz sentido, mas vai chegar uma hora que vai fazer sentido de verdade, assim, de fato, que você vai falar assim, cara, não tem como eu parar mais. Então faz. Para de procrastinar. Faz. A Lisandra falou na live. Aí, Daiana, a gente vai fazer uma live. Como tá chegando o Dia dos Namorados, e eu já vou deixar aqui uma dica, bem no seu ouvido, que no Dia dos Namorados é meu aniversário. Então, se você quiser mandar um presente, eu vou colocar meu Pix aqui. Tô brincando. Se você quiser mandar um presente, não tem problema não. Né? Se quiser, eu coloco o Pix também. Mas no Dia dos Namorados, a gente vai fazer uma série aí. Né? Eu tô falando pra ela agora aqui, ó. A gente vai fazer uma série sobre casamento. Né? Que tem muita gente que teve muitas dúvidas. E ainda tem muitos jovens, tem muita gente que está chegando agora no casamento e tem dúvidas, né? E precisa de um aconselhamento, precisa de alguma pessoa que já tem uma bagagem para aconselhar, né? E a gente já tem essa bagagem aí, que a gente já está junto aí há quase, vai fazer mais de 15 anos. A gente vai fazer 7 anos de casamento, ou 8 anos de casamento, não sei. Me perdoa se não for 8 anos ou 7, né? Mas a gente tem uma bagagem aí para ajudar esse povo, né? E tá chegando aí o Dia dos Namorados. Muita gente pensa assim, mas eu tô ficando velho, eu tô ficando isso, tô ficando aquilo, né? E as pessoas têm dúvida em relação como é a lua de mel, como que é casar, por que casar, pra que casar, né? Então a gente vai tirar essas dúvidas, a gente vai fazer algumas lives aí juntos, eu e a Daiane, ela tá sabendo agora. A gente vai fazer essa live junto aí para abençoar o povo. Então você, faça live, sabe? Faça vídeo, faça um stories. Compartilha aí, cara. Compartilha aí, mulher. Faça o reino de Deus ser expandido ainda mais, né? Que eu tenho certeza que os frutos eles virão. E não podemos parar em nome de Jesus. Vamos prosseguir com Jesus e o Senhor. Verdade, Tia Rô. O Luiz falou que está sendo uma bênção. Lisandra, glória a Deus. O Rems está aí de volta, né, Rems? Depois de um tempo aí sem celular, o Rems está aí de volta. Tá, Daiane colocando. Ixi, é 8 anos, gente. Eu falei 8, não falei? Falei 8. É porque a gente tá com 7 anos, a gente vai completar 8. Por isso, foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Né? Então, gente, faz. Mas eu não sei falar. Eu também não sei, não, gente. Eu caguejo mais do que falo. Falo embolado, mas eu falo. Né? O importante é você não parar. Não vou parar. O importante é não parar. Tá bom? E Paulo, nada parou Paulo. Olha só, perseguição não parou Paulo. Nada parou Paulo. Né? E agora Paulo tá no meio do povo ali, ó, entre os gentios, entre os caras renomados, entre os reis, né? Quando chama pelo nome já sabe, né? Ixi, já sabe, né, Rems? Vai dar bom hoje não. Mas faz parte. Faz parte.
E agora Paulo está aqui exercendo seu ministério, né? Exercendo seu ministério. E Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito... Olha só o pedido de Paulo agora a Deus. Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Olha a oração de Paulo. Gente, Paulo pregou um evangelho completo aqui em menos de 5 minutos. 5 minutos ele falando, ele pregou o evangelho inteiro com o testemunho dele. Então Paulo ele foi muito inteligente aqui. E agora ele fala, ele afirma algo, ele instigou o rei, né? Ele falou: e eu peço a Deus que, ó rei, que não seja somente o Senhor que ouve essa palavra, mas que todos aqui que estão ouvindo seja igual eu. Como? Loucos por Jesus. Porque Festo falou que ele era louco. Ele realmente era louco, mas Paulo era muito mais louco por Jesus. Porque o que ele estava fazendo aqui era loucura. O que Paulo estava fazendo aqui, estava dando testemunho de Jesus, era loucura, né? E agora, gente, olha só o que o rei Agripa, ele respondeu para Paulo. A essa altura, levantou-se o rei. Então ele estava sentado, ele se levantou. Então ele estava sentado e ele se levantou. E também o governador e Berenice. Lembra dos homens que estavam junto com ele? Aqueles homens eram homens de patamar. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não faz nada passível de morte ou de prisão. Então o rei Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Né? Onde é que eu li aqui que ele falou que ele estava quase sendo convertido? O rei Agripa aqui falou que ele estava quase sendo convertido. Ah, tá aqui, ó, no versículo 28, gente. Eu pulei aqui, ó, nem vi. Perdão. Versículo 28. Volta só um pouquinho aqui, ó. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Olha só, por pouco você me convence, Paulo, de me tornar um cristão. Então Paulo, ele plantou uma semente aqui no coração de Agripa, uma semente tão poderosa que mexeu com as estruturas dele. Porque, gente, Agripa, como eu falei para vocês, Agripa, ele vivia ali entre o templo. Ele era o governador ali do templo, né? Ele governava aquela região ali de Jerusalém, principalmente o templo. E agora, o que ele está falando? Nunca um rei falou isso. Nunca um rei falou isso. E agora Agripa fala: olha, Paulo, por pouco você não me convence de se tornar um cristão. Por pouco, por quê? Porque Festo parou. Festo fez ele calar, né? E agora Agripa se dirigiu a Festo, depois que eles saíram, né? Agripa se dirigiu a Festo falando: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mesmo sabendo eles, e aqui a gente finaliza, né, o dia de hoje, capítulo 26. Mesmo sabendo eles que Paulo ir para Roma já era um direcionamento de Jesus para Paulo, né? E Paulo apelou a César porque ele sabia que ele poderia até ser solto, né? Que alguma coisa aconteceria com ele. Então Paulo, ele apela para César, falando: olha, eu quero ser julgado por César. Então ele, como cidadão romano, ele tinha esse poder de pedir. E ele pediu, e agora eles estão falando: olha, se não fosse a língua grande de Paulo, de ter pedido a apelação a César, a gente agora soltaria ele. Porque esse homem aí, ele quase nos convenceu, moço, da gente seguir a Jesus Nazareno. Por pouco ele nos convenceu. Então esse homem não fez delito algum. Não vejo crime nenhum nesse homem, né? Mas ele, por ele ter apelado a César, ele precisava agora ir para César, né? E aí o que o Senhor Jesus falou com ele?
antes dele ir para Jerusalém, quando ele estava em Jerusalém, né? Quando ele estava aqui perante todo o Sinédrio, Jesus falou para ele, ó Paulo, você vai ser minha testemunha não somente em Jerusalém, mas também em Roma. Então, gente, amanhã a gente finaliza o livro de Atos com muito amor, com muito carinho, né? Eu acredito que a gente aprendeu muito sobre o livro de Atos, né? Sobre esse grande historiador chamado Lucas, né? Que ele traz detalhes aqui pra gente expor aqui, pra gente colocar a nossa opinião, pra gente entender, mas colocar a nossa opinião não, né? Porque a Bíblia ela tem que ser lida e ela é compreendida na sua própria leitura. Mas só pra gente trazer aqui um conhecimento, né? Um conhecimento a mais, pra gente debater alguns versos, né? E se você gostou aí, comenta aí alguma coisa sobre o livro de Atos. Aqui quem já tá sorrindo. Aqui quem já tá sorrindo. Ah, quem já tá sorrindo pra vocês. Olha quem tá sorrindo pra vocês. Quem tá feliz porque tá finalizando o livro de Atos. Né? Josué tá feliz que tá finalizando o livro de Atos. E hoje foi a nossa live 50, gente. Olha aí, 50 dias falando sobre o Novo Testamento, né? Graças ao bom Deus. Né? E amanhã a gente tá de volta aí, né? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, né? Gente, não esquece de ir lá na minha bio lá do Instagram e se inscrever no meu canal do YouTube, gente. Só falta 250 pessoas pra... Só falta 250 pessoas, ó, pouco demais, para que eu atinja 1000 pessoas para começar a fazer as lives lá pelo YouTube, né? Faz sorteio de 1000. Sorteio de 1000? Chegou a 1000, sorteio um livro. A Dani falou que eu vou sortear se a gente chegar em 1000 um livro, né? Então, pode ser. Se eu chegar a 1000 seguidores, eu vou sortear um livro bem top mesmo que vocês pedirem, tá bom? Maravilhoso, top, Pai do Senhor Jesus, muito maravilhoso esse livro. Eu amo o livro de Atos e eu amo ainda mais agora. Uma pergunta adiantada. Lucas também estava no barco com Paulo? Tava, Miss. Ou Missim, né? O Remis. Tava sim, tá, Missim? Remis. Ele tava junto, tá bom? Glória a Deus por estar vencendo mais o livro e aprendendo a palavra, né, Jéssica? Tá vendo, Jéssica, como vale a pena ser fiel? Né? Vale a pena a gente ser muito fiel, né? E a Jéssica, ela é um fruto aí de resistência, né? Tá vencendo você mesmo, né, Jéssica? E vamos continuar. Não vamos parar, tá bom? Que Deus renove as forças de cada um, gente. Porque o inimigo, ele quer colocar pressão, quer colocar má vontade, não quer que a gente aprenda, né? E a cada dia a gente tem que vencer a nós mesmos. Gente, primeiro vença dentro de você para depois vencer fora, tá bom? Uma pessoa, ela só vence fora, presta atenção nisso aqui. Isso aqui você vai dormir com isso aqui na sua cabeça. Uma pessoa, ela só vence o mundo fora, se primeiro ela vencer aqui dentro, né? Os desafios, as regras. Então ela tem que vencer aqui dentro, né? Ela precisa vencer, né? Ó, a Jéssica falando, verdade. O outro eu desisti na metade. Esse eu vou conseguir em nome de Jesus. Verdade, Jess. Não só você, mas como eu, como muitos aqui que estão junto com a gente, né? E se tiver alguém aí, se quiser entrar no grupo, né? Do grupo do Instagram ou do Telegram, do WhatsApp, se quiser entrar aí, a gente vai começar o livro de Romanos. E toda vez que a gente começa um livro novo, se mais pessoas quiserem entrar, não tem problema, né? Só não tem como voltar às lives. Mas a gente vai dando continuidade e a pessoa vai pegando conforme o livro, tá bom? Verdade, eu vou vencer, Andréia falando. Glória a Deus, Andréia, você estava aí, né? Um beijo, boa noite para você. A Rô falando, verdade. A Célia falando que é verdade. É isso aí, gente, a gente vai vencer dia após dia, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Ó, o Josué vai mandar um beijo para vocês aí agora. Dá um beijinho, papai. Dá um beijinho. Dá um beijinho no povo. Eita, menino gostoso. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês.
Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com o Papai do Céu e até amanhã. Valeu?